maravilhosos, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre alimentação equilibrada, né? Afinal de contas, todo mundo deseja uma alimentação equilibrada, todo mundo quer, todo mundo almeja, mas o que diabos é uma alimentação equilibrada? Você já parou para se perguntar de onde é que vem, o que que significa, de onde surgiu a palavra equilibrada? Afinal, alimentação a gente já sabe o que é, né? Nossa dieta é tudo que a gente come, mas o equilibrado vem do quê? O que significa isso? A palavra equilíbrio, ela é explicada como proporção harmoniosa, harmonia, estabilidade emocional e mental, autocontrole, autodomínio, igualdade de quantidade sem exceder nem a mais e nem a menos. E significa também afastamento de qualquer excesso. Eu acho que só aí já deu para ter uma dica, né, do que significa alimentação equilibrada. A alimentação equilibrada é uma dieta que oferece para o nosso organismo exatamente tudo que ele precisa para ele funcionar da forma correta, tá? Sem tirar nada, sem botar nada demais, tudo na quantidade certa, no equilíbrio, de forma harmoniosa, não é mesmo? Sem a nutrição adequada, ou seja, se a gente não tem uma alimentação equilibrada, isso prejudica o nosso organismo de diversas formas, tá, gente? Então, sem a nutrição adequada, quando a gente não tem uma alimentação equilibrada, a gente fica muito mais propenso a ter fadiga, a ter um desempenho mais lento, a se sentir cansado, tipo, excessivamente. Então, se você tem um desses sintomas, pode ser por causa da sua alimentação, tá, gente? Eu digo que a alimentação é a base de tudo, é o que define nossa saúde, nossa disposição, nosso bem-estar e a forma como a gente se sente em relação ao nosso corpo também. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, que é uma dica incrível, principalmente se você tá começando nesse mundo fitness, se você tá querendo entrar numa alimentação equilibrada, é a organização e a proporção no nosso prato. Sério, gente, só essa dica já é super importante para você conseguir mudar a sua alimentação de verdade. Bom, gente, então, no pratinho de hoje, no almoço de hoje, eu tô comendo aqui o carboidrato. Eu costumo dividir assim meu prato, um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína, né, que é carne, e um espacinho reservado para alface, ou então pepino, essas coisas que não são carboidrato, não são proteína, enfim, né? Alguns legumes ou uma saladinha, quem sabe? Então, assim, ó, vocês podem ver que aqui eu tenho um pouquinho de cenoura, um pouquinho de batata, um pouquinho de aipim, tá? Não tem problema, gente. A gente não vai engordar por comer esses 3 tipos de carboidrato, até porque são carboidratos super saudáveis, que principalmente se você treina, você precisa consumir, nem que seja um pouquinho. Carne, gente, eu sempre como carne, todo dia, eu amo, não consigo ficar sem. Ó, e é 2 pedacinhos, eu vou meter a mão na minha carne, mas eu vou comer, né, gente, então eu posso. Então é 2 pedacinhos, é pequenininho, então eu peguei 2 pedaços. E aqui eu botei um pouquinho de alface. Talvez eu ainda ponha mais alface. Alface é um alimento ótimo, porque ele dá sustância, tu pode comer a quantidade que tu quiser, entendeu? Então é um alimento livre pra tu comer a hora que tu quiser, na quantidade que tu quiser. E eu acho maravilhoso porque ele é um alimento que tem calorias negativas, tá? Eu já fiz um vídeo sobre calorias negativas. E o que que significa isso basicamente, tá? Quando tu consome alface, ele tem tantas fibras, e essas fibras, elas dão um trabalhinho pro teu corpo fazer a digestão, que quando tu come alface, tu acaba queimando mais calorias pra digerir o alface do que as calorias do próprio alface. Então é um alimento que a gente diz que tem calorias negativas. Então, por exemplo, se eu tô comendo 2 carboidratos ou mais, como é o caso de hoje, é super legal eu comer junto com alface. Ou então, ao invés de eu comer cenoura cozida, eu comer cenoura ralada, que é uma outra forma, outro alimento que tem calorias negativas. E esse prato aqui que vocês estão vendo, que é super simples, uma carne de panela com alguns legumes super comuns e alface, que também é super comum, nada muito absurdo, nada muito tchararã. Isso super simples, um prato maravilhoso, saudável e equilibrado, entendeu? Sem passar fome, com bastante comida. Se eu quiser, eu ainda repito mais alface. Carboidrato eu não vou repetir mais, né? Porque daí já é demais, né, gente? Mas o alfacezinho, se eu quiser, eu ainda pego mais. Então, sempre que você for fazer uma refeição completa, se lembra disso para você conseguir organizar o seu prato da maneira correta, que só assim você já vai saber a quantidade certa de cada alimento. Para tomar, gente, pra mim, a melhor opção é a água, tá? Mas se você é muito viciada em bebidas adocicadas, então se você é viciada em refrigerante, em suco, essas coisas, você tem algumas outras opções dentro da reeducação alimentar.
Opções como, tá? Uma das melhores opções que a maioria dos nutricionistas me indicou são os refrigerantes zero açúcar. Quer dizer, a melhor opção mesmo é a água, e é essa que eu opto, é isso que eu tomo, eu sempre tomo água. Mas se você gosta de uma coisa mais gostosinha, então você pode ir pro refrigerante zero açúcar, tá? Que em questão de emagrecimento, ele vale muito mais a pena do que o suco natural, por exemplo. Eu não tomo refrigerante, tá? Há muitos anos já que eu não tomo refrigerante. Há muito tempo atrás eu deixei de parar, porque eu achava que eu ficava com a barriga um pouquinho inchada, um pouquinho estufada. Então eu parei de tomar e eu nunca mais voltei a tomar. Então o refrigerante pra mim já tá descartado. Mas se você gosta, você pode optar pelo refrigerante zero. Outra opção que você tem, afinal de contas, sempre na reeducação alimentar, na hora da sobremesa, você tem a opção de comer uma fruta. Então uma outra coisa que você pode fazer é suco natural. Eu não gosto muito de tomar suco natural. Se é pra consumir fruta, eu acho muito mais válido tu consumir a fruta, tipo, in natura, sabe? Tipo, do jeitinho que ela veio pro mundo, do que fazer suco, batida, essas coisas. É saudável, é fitness, só que eu particularmente não opto, até porque, gente, quando a gente consome a fruta na forma de suco, a gente quebra as fibras, né? A gente bate no liquidificador, no mixer e tal, e a gente acaba quebrando as fibras do alimento. E sem as fibras dos alimentos, como a fruta tem muita frutose, muito açúcar, então a gente acaba tendo um pique de insulina. Mas aí você opta pelo que você quiser, entendeu? Eu sempre organizo meu prato dessa forma que eu mostrei pra vocês. Eu acho que é muito mais prático. Tem gente que usa balança pra medir a quantidade de alimentos. Só que eu gosto de uma coisa prática, sabe? Eu sou bem vida real, vocês sabem, que me acompanham sabe. Então, assim, pra mim, no dia a dia, não tem como ficar pesando a quantidade de cada coisa que eu vou comer, entendeu? Às vezes eu não vou estar em casa pra comer, às vezes eu vou estar comendo com pressa, tipo, sempre. Então, tendo essa forma de organizar o prato, eu acho muito mais prático. E esse tipo de prato eu faço tanto no almoço quanto na janta, tá? Os meus nutricionistas que eu passei ao longo da vida, eles sempre falaram que a melhor opção era jantar comida, tá? Por mais que eu tenha algumas outras opções caso eu queira variar. Só que eu acabei me acostumando em jantar comida, tá? Então a maioria dos dias eu como desse jeito. E eu como carboidrato de noite, numa boa. Tem gente que não come carboidrato depois das 6, essas coisas. Eu como, eu não tenho nenhum problema com isso. Só que não é todo dia que eu como comida, tá? Quem acompanha o Diário da Dieta já deve saber. Mas tem dias, por exemplo, em que eu treino à noite e que eu chego em casa tarde, né? E eu janto sempre depois do treino. Então, como eu chego em casa muito tarde, eu não gosto de comer comida de noite. Que daí já é muito tarde, eu não quero comer comida. Então, eu acabo optando por comer ou então um omelete, que eu não sou muito chegada, ou então uma crepioca, tá? Que daí eu faço um lanche, entendeu? Então vai ou no omelete ou na crepioca, uma crepioca com carne, uma crepioca com queijo, alguma coisa assim. Porque eu acho que é mais leve pro horário. Eu acho que me mantém, né? Eu tenho minha fonte de carboidrato ali, eu tenho minha fonte de proteína. Então acho que é super legal, super equilibrado. Mas esses aí são alguns outros dias, né? São algumas exceções. Normalmente eu acabo comendo janta mesmo, tá? Outra opção que eu tenho também, tá? Que sempre me veio no papelzinho todas as vezes que eu fiz RA, foi se eu quisesse, né? Porque tem pessoas que não são acostumadas a comer comida à noite. Então, para essas pessoas, quem não gosta de comer comida, quem não tem o hábito de comer comida à noite, você também tem a opção de comer 2 pães, tá? No caso, 2 fatias de pão, né? Um sanduíche, 2 fatias. Por que eu digo 2 fatias? Porque no lanche da tarde eu só tenho direito a comer uma, tá? Então, na janta, se eu vou comer para a janta, eu tenho direito a comer 2 fatias de pão. E daí tu faz do jeito que tu quiser. Tu pode fazer um pãozinho com frango. E daí eu faço do jeito que eu quiser. Eu posso fazer um pão com frango, um pão com queijo. É muito raro eu comer pão. Até porque não me dá tanta saciedade quanto a crepioca. E eu acho a crepioca mais saudável, tá? Mas quando eu como pão, é um pão integral, pão sem açúcar. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso com vocês. Mas essa é a minha variação caso eu queira jantar. Normalmente, tá? Eu só como pão na janta quando eu chego do treino muito tarde, muito cansada e eu não quero sujar a louça, tá? Então, normalmente, quando eu como pão na janta, eu vou pro simples. Eu como um pão com manteiga, um pão com queijo, um pão com mel. Eu vou pro simples e tomar sempre um chazinho.
E daí quando eu janto esses lanches, daí eu não tomo água, daí eu normalmente tomo um chazinho que eu adoro, passo o dia inteiro tomando. Vocês estão seguindo meu raciocínio nesse vídeo? Nós já falamos da minha alimentação no almoço e da minha alimentação na janta. E agora vamos falar dos lanches, tá? O lanche é o quê? O meu café da manhã e o meu lanche da tarde. Eu fiz dessa forma, tá? Organizei em 2 tipos de comida mesmo, porque normalmente a minha janta é igual ao meu almoço e o meu café da manhã é igual ao meu lanche da tarde, tá? Então, como é a mesma coisa, então eu tô mostrando tudo junto pra você. Já mostrei o jeito que eu faço minhas refeições, né? No caso, almoço e janta. E agora vamos falar do café da manhã e do lanche da tarde. Eu sempre como crepioca, gente, isso não tem dúvida, sério, eu sou viciada em crepioca. Pra quem não sabe, crepioca é uma panquequinha maravilhosa que tu faz. Vai um ovo, uma colher de sopa de tapioca, vai um pouquinho de sal se você for fazer a crepioca salgada, ou um pouquinho de cacau se você for fazer a crepioca doce, uma colher de requeijão, que eu sempre uso requeijão light. Por que que eu gosto de crepioca? Eu tenho outras opções, é claro, mas a maioria delas eu não sou muito chegada. Eu não gosto de comer omelete, por exemplo. Não gosto, já enjoei, não consigo lidar. Eu tenho a opção também de comer uma fatia de pão integral. Daí, normalmente, quando eu como uma fatia de pão integral, eu também adiciono uma fruta, né? Mas mesmo adicionando a fruta, essa uma fatia de pão integral, ela não me sacia. Então, é muito raro eu optar por pão no lanche da tarde, porque eu sou bem esfomeada mesmo. Eu sempre acabo escolhendo coisas que acabam me deixando saciada. E é claro, gente, que tem algumas outras opções que são meio que variações da nossa maravilhosa crepioca, tá? E lembrando que eu como crepioca, tá? Eu não como tapioca. Porque a tapioca, quando faz a tapioca mesmo, tem que botar força de colher de sopa de tapioca. E já na crepioca vai só uma colher de sopa, então é bem mais fitness. E vai o ovo também, que adiciona proteína, é muito mais saudável. E você tem outras opções também, como por exemplo o pão de queijo de micro-ondas, que eu já até ensinei pra vocês aqui no canal. Ele é muito gostoso, ele é muito maravilhoso. Esse pão de queijo de micro-ondas fake, ele é muito maravilhoso, ele é bem facinho de fazer e vai mais ou menos a mesma coisa que vai na crepioca tradicional. Porém, gente, ele é tão pequenininho que eu acabo quase nunca comendo, por mais que eu ame, eu acabo quase nunca comendo, porque eu gosto de comer bastante, vocês sabem. Então, se é pra passar fome, gente, só pra comer uma coisa diferente, eu prefiro ficar na minha tradicional crepioca, entende? Na reeducação alimentar, existem alguns lanchinhos que tu pode fazer entre cada refeição, tá? Eu vou botar aqui do lado exatamente como era organizado o meu dia. Então, ó, era o meu café da manhã, que é isso que eu falei pra vocês. Depois tinha o meu lanche da manhã, que pode ser uma fruta, uma banana, uma maçã. Eu tenho alguns dias que eu treino de manhã também, então esse lanche da manhã é o meu pré-treino. Então às vezes eu como uma banana, às vezes eu como um pouco de amendoim, entendeu? Eu como normalmente alguma coisa que vai me dar energia pra treinar. Mas eu sempre tenho esse lanchinho da manhã, que é pra eu não chegar no almoço com muita fome. A reeducação alimentar, ela é uma dieta que tu pode comer bastante vezes ao dia, só que sem comer muito, sem comer coisas que não sejam tão saudáveis, entende? Pra comer, tipo, várias vezes de pouco em pouco, entendeu? Então era o meu lanche da manhã, aí depois tem o meu almoço, em que meu pratinho é organizado exatamente daquela forma que eu mostrei pra vocês. Aí pode ter uma sobremesa, que é uma fruta, alguma coisa assim. Eu sempre tomo de sobremesa, sempre acabo tomando um cafezinho preto. Eu sinto muita vontade de doce depois do almoço, então um cafezinho preto dá essa segurada pra mim. Se ele não mata a minha vontade, se ele não me sacia, não mata a minha vontade de doce, eu acabo optando então por uma banana, que é uma das... Eu não sou muito chegada em fruta, eu não como fruta sempre, mas banana é uma coisa que eu gosto e super sacia a vontade de doce. E nos últimos tempos também eu tenho optado pelo chocolate amargo, tá? Então, se eu tô com muita vontade, eu como um quadradinho de chocolate amargo, chocolate 60%, cacau, muito bom. E o chocolate amargo em si, como ele tem um gosto mais forte, você pode comer pouca quantidade que ele já vai saciar a vontade de doce. Então, é uma coisa que eu tenho optado nos últimos tempos. Só que essa coisa de sobremesa e tal, esse meu docinho, eu sempre vou variando. No início dos diários da dieta eu comia paçoquinha zero, comia mariola. Hoje em dia eu não como mais isso, hoje em dia eu opto por uma banana, eu sempre tomo um cafezinho preto, ou então eu opto por
pelo chocolate mesmo. Aí depois tem o lanche da tarde. E depois do lanche da tarde já vem a janta. E na janta é aquilo que eu falei. Ou é uma refeição igualzinha do almoço, ou então é um lanche só que um pouquinho mais incrementado. E depois da janta ainda temos a ceia, que eu como quase todos os dias uma ceiazinha, porque, ai, gente, a menina gosta de comer, né, gente? Se eu não gostar de comer, Deus do céu. Eu amo comer, então eu sempre acabo tomando um chazinho antes de dormir. Eu gosto muito de tomar chá, eu sempre fico variando o sabor do chá. E ou eu não adoço, ou então eu adoço com uma colher de mel, tá? Uma colher pequenininha de mel. Mas nos últimos tempos, eu tenho tentado não adoçar ou diminuir a quantidade de mel que eu tô botando. Tá dando super certo. E outra opção que eu tenho também, que é uma baita dica pra vocês, eu não faço muito porque eu não sou muito chegada, mas uma coisa que é livre, que você pode comer a quantidade que você quiser, a hora que você quiser, na reeducação alimentar, pelo menos em todas as dietas que eu fiz foi assim, é gelatina. Gelatina light, gelatina zero. É uma ótima opção, tá? Você pode comer depois do almoço, você pode comer na janta, você pode comer de tarde, você pode comer a qualquer horário. É muito bom, é mara. E é isso, gente. É basicamente isso, minha alimentação equilibrada na reeducação alimentar. E é claro que a reeducação alimentar é uma daquelas dietas que você come bastante, não é pra você passar fome, não é pra você passar vontade. Então, por exemplo, conforme você vai perdendo peso, chegando mais perto do seu objetivo, você vai tendo que aprender a remanejar a sua alimentação, sabe? Então, por exemplo, agora que eu tô chegando bem perto do meu peso final, tem algumas vezes que eu incluo algumas coisinhas que normalmente eu não comeria, tá? Então, por exemplo, se alguém chegar aqui com um pedaço de bolo muito maravilhoso e faz um tempinho que eu não comi nada que fosse muita besteira, se eu sei que a minha alimentação tá regrada, eu continuo treinando muito bem, então eu como um pedaço de bolo, só que em pouca quantidade. O negócio é o equilíbrio, gente. Então é não comer demais, não se abusar. Se tu tem uma festa de aniversário, vai, come em pouca quantidade, sabe? Não é pra ter crise de compulsão. Então ela é uma dieta que ela é ótima pra quem costuma ter crise de compulsão alimentar. Então eu super indico que você tente uma reeducação alimentar. Se você tá começando a fazer dieta e tal, eu acho que é um ótimo caminho. Então é isso, gente. Minha pequena já tá ficando cansada, né, filha? Tá ficando cansada de me ver aqui falando com a câmera, né? É. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo imenso pra vocês. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar os vídeos no grupo de dieta, no grupo dos amigos, no Instagram, no Facebook. Me sigam no Instagram também. E é isso, gente. Tchau!